Até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quase todo o continente africano estava sob o domínio colonial de países europeus, principalmente Inglaterra e França. Após a guerra, os países africanos foram conquistando sua independência, a maioria no período entre 1956 e 1966. Em 1955, realizou-se na Indonésia a Conferência Afroasiática de Bandung, importante marco na organização política dos chamados países do Terceiro Mundo. Os representantes dos 29 países participantes dessa conferência rejeitaram a divisão mundial nos blocos socialista e capitalista, daí o nome Terceiro Mundo, e defenderam uma política de não alinhamento automático com as superpotências. Condenaram o racismo, a corrida armamentista e proclamaram o direito de autodeterminação política, reprovando o colonialismo, que era a dominação direta da metrópole sobre a colônia, e o neocolonialismo, que era a dominação mascarada realizada por meio de práticas econômicas imperialistas. Afirmaram que a submissão imposta aos povos afroasiáticos era uma negação dos direitos fundamentais do homem e estava em contradição com a Carta das Nações Unidas, sendo um obstáculo à paz e à cooperação mundial. Após a Conferência de Bandung, 18 países africanos conquistaram sua independência em 1960 e entre 1961 e 1980, outros 22 países também alcançaram sua emancipação política. Nas regiões de colonização britânica, os movimentos pela independência caracterizaram-se em geral pela ruptura pacífica. Foram os casos, por exemplo, de Gana, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. No Quênia, entretanto, a emancipação política foi precedida de conflitos violentos devido à resistência da população branca local, que detinha 25% das terras mais férteis do país. O governo francês procurou negociar formas pacíficas de ruptura com diversas colônias, como Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e Mauritânia. Em 1960, estava praticamente desfeito todo o Império Colonial Francês na África. Houve, no entanto, intensa luta armada na Argélia, colônia do norte da África, onde 10% da população era de origem francesa. Controlando a vida política e econômica do país, essa minoria opunha-se à separação da França. Por isso, resistiu à Frente de Libertação Nacional, que em 1954 iniciou as lutas pela independência. Em 1961, o presidente francês Charles de Gaulle obteve por meio de referendo popular carta branca para negociar a paz na Argélia com a Frente de Libertação Nacional. Apesar da resistência interna de grupos sociais mais conservadores, de Gaulle assinou em 1962 o Acordo de Evian, que reconheceu a independência da Argélia. O saldo desses anos de conflito foi a morte de cerca de 25 mil soldados franceses e de quase 1 milhão de pessoas da Frente de Libertação Nacional Argelina. No Congo, região de dominação belga, o movimento de independência foi marcado pela violência, devido a uma série de conflitos internos entre os grupos políticos locais e também os interesses internacionais nas disputas pelas riquezas da região. Em 1960, Patrice Lumumba, líder do movimento nacional congolês, proclamou a independência do país. Pouco tempo depois, iniciaram-se movimentos separatistas em algumas províncias congolesas, dentre elas Katanga, onde o líder Moise Tshombe era apoiado por belgas, interessados nas riquezas minerais da região. Para manter a unidade do país, Lumumba pediu auxílio às forças internacionais da ONU. Não obtendo apoio, recorreu à União Soviética, o que provocou a reação dos grupos ligados ao bloco capitalista. O chefe do exército, coronel Mobutu, assumiu a direção do país, prendendo Lumumba e levando-o para Katanga, onde o líder negro foi assassinado em fevereiro de 1961. Mobutu conseguiu impor-se como ditador em 1965, quando o Congo passou a ser oficialmente denominado República do Zaire, e dirigiu esse país até 1997. Nesse ano, uma rebelião liderada por Laurent Kabila derrubou Mobutu do poder. Kabila, ao assumir o governo, retomou o antigo nome do país, República Democrática do Congo. As disputas étnicas e políticas continuaram e provocaram violentos confrontos pelo país.
Uma das últimas regiões da África a conquistar sua independência foi a de dominação portuguesa. Isso se deve ao fato de que o ditador Antônio Salazar, que governou Portugal de 1932 a 1968, afastou o país da onda liberal que se espalhou pelo mundo no pós-guerra, evitando as pressões anticolonialistas. O regime autoritário salazarista foi prolongado pelo governo de Marcelo Caetano até 1974. A resistência portuguesa à descolonização africana somente se desfez após a queda do regime salazarista, provocada pela Revolução de Abril de 1974, que pregava o estabelecimento da democracia em Portugal e o fim do colonialismo. Dessa maneira, abriu-se caminho para a independência das colônias portuguesas de Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Desde o século XIX, a África do Sul era dominada por um governo representante da minoria branca de origem europeia, cerca de 19% da população total, que promoveu a independência política do país. Esse governo rompeu com a dominação colonial inglesa, mas impôs à grande maioria da população negra um regime de segregação racial, o apartheid, que é o termo empregado para designar a separação racial imposta aos negros pela minoria branca na África do Sul. O regime racista da África do Sul, oficializado desde 1948, provocou a indignação de grande parcela da opinião pública internacional e inúmeras revoltas de grupos negros. Muitas dessas revoltas foram lideradas por Nelson Mandela, que por esse motivo ficou preso durante 27 anos. Somente em junho de 1991, o governo da África do Sul, cedendo às pressões antirracistas, começou a revogar o apartheid. O presidente branco, Frederic de Klerk, instituiu reformas democráticas e, em 22 de dezembro de 1993, o parlamento aprovou o projeto de Constituição que estabeleceu a democracia plena e pôs fim ao apartheid. Em 25 de maio de 1994, após a realização de eleições multirraciais, o líder Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, pondo um fim ao secular domínio político dos brancos. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco como se deu o processo de descolonização da África. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.